bem? Vim hoje com a primeira resenha do ano pra falar sobre um livro que foi muito especial pra mim, porque foi um livro que eu esperei muito tempo pra sair, que é do meu queridinho, meu autor preferido, Markus Zusak. Temos aqui O Construtor de Pontes, em suas duas edições. Eu não sabia quando que a Intrínseca ia lançar, se ia lançar O Construtor de Pontes em português, então eu me adiantei e comprei ele em inglês na pré-venda. Não apenas uma pré-venda, mas uma pré-venda autografada! Então eu tenho um livro autografado pelo meu autor preferido, vou conseguir mostrar em algum momento. O autógrafo dele é uma bosta, mas tá autografado por ele e eu fiquei muito feliz. Então, como ele chegou primeiro, ele chegou ali no finzinho, meados de novembro, se não me engano, meados de novembro mais ou menos, eu comecei a ler ele primeiro e quando eu fiquei sabendo que a caixa do Intrínsecos de dezembro, pela editora Intrínseca, né, da caixa da Mystery Box deles, ia ser com o Construtor de Pontes, eu fui lá, me adiantei e comprei a edição especial de capa dura deles. Eu quero muito já a versão oficial, com capa normal, com a capa nova e tal, pra saber como é que ela vai ficar, então eu terei 3 edições do mesmo livro. Se eu não tivesse gostado, talvez eu me contivesse de ter essas 3 edições, mas eu realmente gostei muito desse livro. E o que eu quero comentar hoje aqui com vocês, na verdade, não é essencialmente sobre a história, mas um pouquinho sobre a nossa mania / necessidade de sempre ler livros onde acontece muita coisa. Isso foi um embate muito difícil pra mim quando eu comecei a ler O Construtor de Pontes, porque nesse livro meio que não acontece nada. A história dele é muito simples, né? A gente tem uma família de 5 irmãos, são o Matthew, o Rory, o Henry, o Clay, que é o nosso protagonista, e o Tommy. Eles são filhos de um americano, que é o Michael Dunbar, com uma imigrante, se não me engano, polonesa ou russa. Eu fiquei um pouco confusa sobre a origem dela ali, mas enfim, ela é de algum país ali do leste europeu, que é a Penelope, que acaba se transformando em Penny Dunbar mais pra frente. E a Penny morreu, a gente não sabe quando no começo da história, e os meninos foram abandonados. E eis que no início dessa história o pai deles volta e pede a ajuda dos filhos pra construir uma ponte lá no lugar onde ele mora, porque ele mora perto de um rio e tem muita inundação em época de chuva e ele precisa de uma ponte pra conseguir se locomover entre a casa dele e o resto da cidade. E a única pessoa que se candidata pra fazer essa ponte junto com ele é o Clay, que vai ser o nosso protagonista, e o Clay vai lá passar várias semanas junto com o pai construindo essa ponte. O Construtor de Pontes é uma história muito simples. Muito, muito simples. E eu sei que quando você lê a sinopse, isso meio que é previsível, assim. Quando você entende sobre o que fala a história de Construtor de Pontes, você não se surpreende com o fato de que nada acontece na história. É o tipo de livro que ele é completamente levado pelos personagens, assim. E acho que exatamente por isso ele se torna um livro tão encantador e tão envolvente. Você vai conhecendo aqueles personagens, vai conhecendo a rotina deles e você vai aos poucos se apaixonando por eles, né? E conforme você se apaixona por eles e se apaixona pela simplicidade daquela vida, o fato de que não acontece nada na história acaba se tornando secundário. Mas acho que pra muita gente, eu sei que pra mim também é assim, o ler histórias tem a ver com você ler grandes emoções, com viver grandes aventuras. E eu tô acostumada com histórias de ritmo muito rápido, né? Com histórias de fantasia, com grandes batalhas, com histórias de YA, com grandes confusões, com romances cheios de altos e baixos. A gente tá meio que condicionado a uma literatura, e eu vou colocar muitas aspas nisso aqui, mais fácil, de maior digestão, porque são aquelas histórias que vão te levando na rapidez dela e nos altos e baixos, nos grandes acontecimentos. Isso é uma coisa que eu gosto pra caramba de ler, mas que também me deixa um pouco mal acostumada, porque você fica condicionado àquele certo formato de literatura e quando você lê alguma coisa diferente, seu primeiro pensamento é tipo, ai, que chato. Isso foi uma coisa que me afastou muito de literatura clássica no início da minha adolescência e um ranço que foi difícil pra mim de superar até no início da vida adulta, né? Comecei a ler mais livros clássicos agora desde o ano passado por causa do Quarta Parede, mas eu ainda tenho essa coisa de, tipo, sempre querer livros que me envolvam pela história, que me tirem da realidade, que me façam viajar entre mundos e tal, e que deem aquelas emoções que eu não tenho na minha vida cotidiana. Mas ler O Construtor de Pontes foi, tipo, voltar pra um tipo diferente de literatura. E ele é diferente pra mim porque eu não tenho essa sensação de que eu tô lendo uma coisa velha, que é o que eu penso às vezes quando eu leio livros clássicos, né? Você fica tipo, nada acontece, feijoada, mas nada acontece porque é um livro antigo, sabe? Porque era assim que as pessoas contavam histórias. Mas não, ainda é assim que as pessoas contam histórias, né? E dá pra você contar uma puta de uma história boa sem precisar de grandes acontecimentos, de grandes reviravoltas, de megas revelações,
e só se pautando no fato de que a gente tem uma história levada por pessoas extremamente reais, com conflitos muito reais, que chega no final, elas já fazem tão parte de você que você não consegue se desgrudar daquilo. E isso o Marcus Zusak faz muito bem. Isso foi o que fez com que eu me apaixonasse pelos primeiros livros dele. E Construtor de Pontes, eu acabei dando uma chance pra ele, mesmo quando ele tava um pouco cansativo, exatamente porque eu pensava, cara, eu sei o que você tá tentando fazer aqui, eu já vi isso funcionar nas suas mãos antes. Então vamos lá, sabe? Vou te dar mais uma chance, me deixa levar. E a própria linguagem, a maneira como o livro é construído, né, a estrutura do livro, dificulta, porém também facilita um pouco desse processo. Primeiro porque o livro, ele segue uma narrativa não linear. Ele fala com você em capítulos alternando presente e passado o tempo todo. Então, pra cada capítulo que você tem a história do presente, né, do Clay indo ajudar o pai dele a construir a ponte, você tem um capítulo no passado contando primeiro a história da Penny, depois a história do Michael e mais pra frente a história dos irmãos e outras histórias que vão se cruzando ali no meio. Isso que ao mesmo tempo torna o livro confuso no começo, mas tão rico, cara. Chega na metade do livro, você já tá acostumado com o ritmo que ele construiu ali pra você, e você tá curioso tanto pelo que tá acontecendo agora, pra saber se essas pessoas vão se acertar, que consequências que isso vai ter no hoje, quanto por tudo que aconteceu no passado que você ainda não desvendou, porque a história do passado da família Dunbar é tão simples e ao mesmo tempo tão rica de acontecimentos e de sentimentos e de vida mesmo, sabe? Que vão construindo aquela família aos seus olhos e você começa a entender quem eles são e por que eles são do jeito que eles são. Os irmãos têm personalidades muito diferentes e aí conforme a gente vai conhecendo essa família e especialmente conhecendo os pais dentro da construção dessa família, a gente vai entendendo por que eles foram criados daquela maneira. Como que eles chegaram na vida adulta sendo essas pessoas, sabe? E é uma coisa tão gostosa você ler essa formação de personagens e você perceber, tipo, caraca, eu tô acompanhando a vida de uma pessoa através de 500 e poucas páginas, sabe? E uma outra escolha bastante ousada, pra mim, por assim dizer, e que eu acho que só funciona porque é ele, ou talvez só funcione porque eu gosto muito da escrita do Zusak, é que esse livro não é narrado nem em primeira nem em terceira pessoa, mas sim uma segunda pessoa, de alguma forma. O narrador do livro não é nem o Clay, nem um narrador onisciente, onipresente. É o Matthew, que é o irmão mais velho, e que na verdade nem tem tanta participação assim na história, porque o grosso mesmo, né, do plot acontece em torno do Clay. Mais pra frente, lá pro final do livro, a gente entende por que é o Matthew quem escreve essa história, quem conta essa história pra você, mas é muito esquisito no começo do livro você ter um narrador que se coloca na história, um narrador que faz parte daqueles acontecimentos, mas que conta coisas que ele nunca presenciou. Fala sobre sentimentos que ele não tem, sobre pessoas que ele não encontrou, sobre cenas que ele não viveu. É muito doido isso, porque a segunda pessoa é o tipo de narrador que não é feito pra funcionar. Mas de alguma forma funciona, assim. No começo você vai estranhar, no começo não vai conseguir entender por que aquela narrativa tá parecendo esquisita, por que aquele tom tá estranho, quem são aquelas pessoas, o que tá acontecendo, mas eu juro que melhora. E a partir, pra mim é muito isso, assim, quando você passa das primeiras 50, 60 páginas ali, você vai pegando o ritmo de como o Marcus Zusak tá construindo aquela história, cara, se torna uma experiência. Não é um livro fácil de ler, vou ser muito sincera, assim, eu li ele em inglês, foi penoso ler ele em inglês, porque tem vários termos de jockey, tem vários termos de coisas muito específicas da história que eu não manjo, e aí eu dei uma sofrida, mas eu imagino que mesmo em português ele seja um pouco complicado por essa questão de linguagem e de estrutura que ele escolhe, né, esses vai e vem, essa coisa da segunda pessoa, tornam o começo um pouco arrastado, porque até você chegar mais ou menos na metade, que é quando você realmente entende o que tá acontecendo e tal, e começa a ter uma ideia maior e um apego maior por aqueles personagens, você meio que vai indo por ir, pra entender onde aquilo tá tentando chegar, assim. Mas quando eu terminei, eu fiquei muito surpresa com a diferença de tom que eu tinha tido, assim, porque eu não tava esperando me apaixonar tanto por aqueles personagens, eu não tava esperando me emocionar tanto com essa história. Eu juro por Deus, gente, eu acho que as últimas 80 páginas eu chorei em todas elas, eu soluçava, fazia muito tempo que eu não chorava tanto com um livro. Então assim, não é uma leitura fácil em vários aspectos, mas é o tipo de livro que você termina e ele fica com você pelo resto da sua vida. Eu terminava, fechava o livro, tipo, vou dormir, e eu ficava pensando naquelas frases, eu ficava pensando naquelas pessoas, eu ficava pensando em, tipo, caraca, as coisas que aconteceram com ele, sabe? E não porque eram grandes cliffhangers, mas porque eram coisas que poderiam ter acontecido comigo, com a minha família, que talvez tenham acontecido com a minha família também. Enfim, eu recomendo muito a leitura de Construtor de Pontes. Eu não sei ainda quando que vai sair a versão, né,
para todos os públicos pela Intrínseca, porque a versão da caixa mesmo, que é essa de capa dura, foi só mesmo pra caixa do Intrínsecos de dezembro. Mas fiquem de olho nas redes sociais da editora, peçam logo pela data, porque esse é um livro incrível que merece ser lido e apreciado e comentado por todas as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu fico por aqui hoje e a gente se vê na próxima. Beijos, até mais!